Olá, nobres amigos. Eu sou o príncipe exilado Lucas Possalski II. E nesse vídeo aqui, que novamente vocês não estão vendo minha cara, para continuar nossa sériezinha sobre os panteões de deuses, neste vídeo trarei para vocês o panteão dos deuses eslavos. E uma coisa importante ressaltar é que, ao contrário dos outros vídeos, dessa vez, ao invés de um monte de fonte de pesquisas, esse aqui eu peguei oficialmente do livro de Veles, os deuses, com um deus só que eu coloquei a mais aqui, que não está citado no livro de Veles, e vou até explicar o porquê depois, no momento certo. Mas assim, vamos falar sobre o panteão dos deuses eslavos. Ao todo, no livro de Veles, são citados coisa de 18 deuses apenas. Porém, eu já encontrei pelo menos uns 2, 3 ou 4 que não são citados no livro de Veles, mas que eu já encontrei em outros contos e peças da mitologia eslava. Então, ao todo eu acredito que possam haver 23 deuses eslavos, e não apenas 18 como estão citados no livro de Veles em si. Mas enfim, é tudo meio relativo, que por exemplo, tem Svarog e Svaraga, que na verdade é só um lado sombrio de Svarog, então ele conta como 2 e não como um deus só, por exemplo. E por aí vai. Então vamos aos deuses e vamos falar aqui. Primeira coisa, eu não encontrei em nenhum momento referências a famílias de deuses ou clãs de deuses na mitologia eslava, como se existe na mitologia nórdica, que tem 2, ou na mitologia germânica, que tem 1 apenas. Na mitologia eslava não há um clã de deuses bem definido, como nas outras mitologias. É importante ressaltar. E sim, na mitologia eslava, os deuses têm muitos filhos e até netos, talvez, e famílias complexas. Mas é lógico que eu não irei citar todos os exemplos disso aqui, porque a coisa fica um pouco complicada. Mesmo porque o livro de Veles não esclarece muito bem, ele só esclarece alguns deuses que são filhos de Svarog, e não fala muito bem dos outros. Existem outros contos da mitologia eslava onde eu encontrei melhor essa relação de parentesco entre outros deuses, mas como não está no livro de Veles, estou utilizando o livro de Veles como fonte oficial, né? Sim, neste caso há uma fonte oficial, é bom importante ressaltar, porque o livro de Veles é um manuscrito histórico, ao contrário dos outros que eu usei fontes meio, talvez não tão históricas ou de uso acadêmico. Nesse caso, o livro de Veles pode ser sim conhecido como uma fonte acadêmica, uma vez que ele é uma peça histórica. Mas vamos aos deuses, que é mais importante. O primeiro deles, obviamente não poderia ser diferente, é Svarog, que é o deus pai, o deus ferreiro, criador do Rod original, que o fez a partir de sua forja. Este deus é o deus pai da mitologia, o deus rei dos deuses, podemos dizer assim. Só que ele contém um elemento muito engraçado, porque ele tem a sua personalidade sombria, que para efeito do livro de Veles é considerado outro deus, mas que nele está citado que é a personalidade sombria de Svarog, quando o seu dia vira noite, ele passou a dormir e viver em seus sonhos, que é Svarga, que é a personalidade dupla destrutiva de Svarog, quando ele passou ao estado de sonho. É importante ressaltar isso porque, para a mitologia eslava, é como se Svarog é um deus tão poderoso que ele conseguiu criar o mundo. Porém, a própria atividade dele poderia destruir o mundo se ele permanecesse ativo fazendo coisas. Tão poderoso que ele é. Ele tem tanto poder que o poder dele é fora de controle. Podemos dizer algo assim. Então, por isso, ele foi colocado por Xislobog para dormir, que fez seu dia virar noite. E ele passou a se comunicar com o mundo através dos sonhos e das ilusões. Após explicar Svarog e Svarga, podemos explicar uma personalidade que não é bem considerada um deus no livro de Veles, mas tem um porte igual ao dos deuses, que é meio que uma fênix, que é a Mãe Svá, ou a Mãe Glória, que é a grande fênix que botou o ovo da humanidade no mundo, e a deusa da qual nós descendemos, pois a espécie humana foi criada a partir de seus ovos, e ela é a grande glória no céu. Então ela é meio que, talvez, uma esposa para Svarog, podemos dizer assim, para dar origem ao mundo e aos outros deuses, inclusive. Assim podemos dizer. Além disso, podemos citar os 3 filhos de Svarog, que são Perun, que é o deus do trovão e da guerra, o deus que com sua energia mantém o mundo rodando, Sventovit, que é o deus da luz e do sol, o filho iluminado de Svarog, o protetor da paz e da verdade em nosso mundo, e Dashbogov, o outro filho de Svarog, que ele é o deus do trabalho e da colheita, aquele deus que nos provém e nos mantém vivos. Além disso, nós temos referências a Chernobog e Bedobog. Chernobog é considerado o deus das trevas, da escuridão. Ele é citado em uma referência no livro de Veles como um deus só, e em outra referência no livro de Veles como um conjunto de deuses malignos. Esse é Chernobog. Bedobog, ou também conhecido como Belobog, é a personalidade luz de Chernobog, na referência do livro de Veles que o trata como um deus. E na referência que trata ele como um conjunto de deuses
deuses, ele é os deuses bonzinhos. Porém, na referência que ele é um deus, é como se ele fosse o mesmo deus que Chernobog. Só que um é a personalidade boazinha e outra personalidade maligna do mesmo deus. Como se fossem isso. Talvez até por isso que é chamado de Bedelbog, e não Belobog em si no livro de Veres. Além disso, nós temos Ognebog, que é o deus da fúria e da destruição. Este um deus maligno, talvez, mas que tem a sua importância benigna para o mundo, mesmo sendo maligno. Nós temos Chislobog, que é o deus da noite, o deus dos sonhos e dos pesadelos, visto como uma entidade que possa ser considerada benigna ou maligna também na mitologia eslava, e pode figurar entre os deuses que fazem parte do Chernobog. Temos Veles, o deus da natureza, do mundo físico e do submundo também, o deus dos mundos. Veres é o deus que criou este livro, segundo o próprio livro, e que passou este conhecimento aos humanos, descendentes dos Yasunis. Veres, por alguns, pode ser encarado como um deus maligno, porém, normalmente ele é quase sempre visto como um deus benigno, e como o deus guia da espécie humana no mundo. Temos Koni, o deus dos sacrifícios e ascensão. Por sinal, uma curiosidade sobre esse deus é que ele parece perfeitamente inspirado na figura de Jesus Cristo, da mitologia cristã. Porém, ele não ocupa um papel central na mitologia eslava em si. E chega a ser até engraçado porque, teoricamente, ele foi criado anterior a Cristo. Ele foi citado no livro de Veres de forma anterior a Cristo. Então, como o deus cristão é representado em outra mitologia, antes mesmo dele ser reconhecido em sua própria mitologia, temos aí um grande quebra-cabeça. Mas enfim, Koni existe na mitologia eslava. Temos Stribog, o deus do vento e do gelo, e o mensageiro espiritual. Por sinal, Stribog e Veres formam com Svarog a tríade original dos deuses, porque em teoria foram esses três que construíram o mundo. Svarog o criou com seu imenso poder, estes outros dois o ajudaram a construir o mundo com as características de hoje, sendo a tríade dos três principais deuses que formam o Triglav. Embora no livro de Veres também haja a soma de Perun, Sventovit e o próprio pai Svarog dos dois, como uma das formações de Triglav. Temos Vishen, o deus do tempo e das estrelas também. Mas enfim, ele é o deus das estrelas, também é do tempo, do passar do tempo, né? Um deus no âmbito mais celestial da coisa. Temos Letenitsa, a deusa da fertilidade e do nascimento. Uma deusa oriunda de Veres, aparentemente, porém que não é citada no livro como sua filha. Temos Lola, que também é considerada uma filha de Veres, que é uma deusa do clima, nos traz a chuva, o sol. Temos Kupala, que em algumas versões da mitologia eslava é considerado um deus. Em algumas versões é uma deusa. No livro de Veres aparece como se fosse uma deusa e não um deus, que é a divindade do casamento, do matrimônio, do amor. O Cupido, vamos dizer assim. E aqui temos algumas menções honrosas aos deuses não citados no livro de Veres, que são Lada, que é uma deusa muito importante na Ucrânia, talvez ocupe a função de Kupala ou de Letenitsa. Temos Yarilo, que é o deus da natureza e dos espíritos selvagens. Aparentemente, para o livro de Veres ele não é considerado um deus. Também é deus do álcool, né? Pelo que eu já ouvi nos outros contos da mitologia eslava. Temos Morana, que é uma deusa das trevas aí também, mas que também não encontrei no livro de Veres citações diretas a ela. Enfim, acho que estes são os deuses que existem na mitologia eslava, nobres amigos. Ah, uma outra coisa importante saltar. Yasuni é uma coisa muito citada no livro, que é a fortaleza dos deuses lá no topo do Triglav. E também é o nome do exército espiritual dos deuses, aquele para o qual vão as nossas almas quando morremos em harmonia com eles. Aonde iremos para os prados dourados de Svarog, colher trigo, beber hidromel e nos banhar na água limpa dos 7 rios. E quando muito ajudar nossos entes queridos aqui no Yave. Bom, nobres amigos, acho que por esse vídeo é isso, né? Foi um vídeo bem mais completo que os outros, porque afinal a mitologia eslava é mais complexa que as outras mitologias por algum motivo. Eu não sei explicar. Detalhe, aqui eu só peguei o livro de Veres, que é uma fonte oficial. Eu não peguei fontes secundárias, ao contrário das outras mitologias que eu fiz até agora. Então realmente eu não sei explicar o motivo do porquê a mitologia eslava é um pouco mais complexa que as outras. Mas enfim, espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Se gostaram, por favor, se estão curtindo essa série dos deuses, deixa o seu joinha aqui. Se não é inscrito, por favor, se inscreva, ajuda bastante a gente aqui do canal. Obrigado e até a próxima.